Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar um pouco mais da história da minha vida, gente. Eu sei que para muita gente isso não faz diferença e não faz mesmo, né? Que cada um tem a sua história. Mas muitas vezes as pessoas se identificam com a nossa história, né? Se identificam com a gente e já passaram pela mesma, digamos que mesma situação, né? Que às vezes a gente nem sabe, mas muitas vezes as situações se repetem, só que com pessoas diferentes, né? Hoje eu vou contar um pouco do que eu passei quando eu era ainda adolescente, que eu resolvi fugir da minha avó. Morava no interior do Amazonas, já contei em outros vídeos aí, né, para quem me acompanha já há algum tempo. E desde já eu quero pedir para vocês, gente, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, compartilhe a minha história, porque eu sei que muitas de vocês aí que estão me assistindo agora já passaram pelas mesmas coisas que eu e vão se identificar com a minha história, pessoal. Então, deixa eu me apresentar para quem caiu aqui de paraquedas. Eu sou a Águia Aventureira, esse é meu canal. E é isso, me acompanha aí, gente. Hoje eu vou contar um pouco para vocês quando eu fugi da casa da minha avó, que a gente morava no interior do Amazonas, e lá é um vilarejo. Hoje em dia, gente, já quase não existe mais pessoas por lá. Digamos que são as últimas pessoas que ainda residem naquele lugar. Quando nós viemos para Belém, de Belém para o Amazonas, que nós nascemos no Amazonas, em Belém do Pará, e vou voltar um pouquinho aqui passado, né, para quem chegou agora, não sabe da minha história, e para saber um pouco, eu nasci em Belém do Pará, e a minha mãe teve 4 filhos. Minha mãe era uma costureira, uma pessoa muito simples, muito humilde, e ela sustentou nós 4, ela teve 4 filhos, sustentava sozinha com uma máquina de costura, gente, uma máquina caseira, daquelas maquininhas, pretinha ainda, da Vigorelli. A máquina da minha mãe era uma Vigorelli. Ela tinha assim, parecia um sapinho aberto assim no pé dela, assim do lado, sabe? Dos lados dos pés dela era um pé de ferro, né? E eu lembro até hoje que a máquina da minha mãe era essa, era a Vigorelli. E não era elétrica, né? Ela costurava nela assim, que chamava antigamente de pé duro, a máquina de pé duro. Mas é uma situação, gente, eu tiro meu chapéu para muitas mães, para mim, né, que eu sou mãe solteira, sempre criei meu filho com ajudas de algumas pessoas, sim, mas criei ele sozinha. E graças a Deus hoje o meu filho é um menino do bem, é um rapaz do bem, é um homem do bem. E ele trabalha, é um rapaz muito trabalhador, estudioso. E para quem não sabe, né, meu filho tem sim faculdade, filho de uma costureira, e é bacharel em relações internacionais. Veja só, gente, quando a gente quer, a gente vai, a gente consegue sim. Meus vídeos aqui são sempre de incentivo, né, para pessoas que ficam se menosprezando. Ah, porque como eu contei no outro vídeo passado aí para vocês, que falaram para mim que filho de pobre não fazia faculdade, né? Mas faz quando a gente quer, a gente vai, a gente não manda, né? Mas hoje eu quero falar sobre a minha, como é que foi a fuga da casa da minha avó. Que lá eu me considerava uma prisioneira. Depois que a minha irmã casou, eles fizeram, né, que arranjaram o marido para minha irmã. Quando a minha irmã casou, pessoal, ela tinha 16 anos. Essa aí que está nos vídeos anteriores comigo, ela veio passar um tempo aqui comigo em casa. Passou 2 meses e pouco, quase 3 meses aqui. E agora ela já voltou lá para o Amazonas, né? Para onde ela mora até hoje. E eu continuo aqui e eu quero contar um pouco hoje para vocês como é que foi, né? Que eu pensava muito em fugir da minha avó. Porque quando eu já estava adolescente, todo mundo passa por
uma transição, né, de criança para adolescente e de adolescente para adulto, né? E quando eu me tornei adolescente, eu não fui diferente de ninguém. Eu era danada, comecei a querer namorar, assim como todas as pessoas querem, né? E foi uma fase muito difícil para mim, gente, porque eu queria ter liberdade, né? Na época eu estava morando na casa de uma tia, quando eu comecei a querer namorar, né, já dos meus 13, 14 anos. Mas era aquele namorinho, namoro, para mim, era abraços e beijos. Era só isso, o namoro, não tinha nada demais naquela época, né? E aí eu comecei a querer, comecei a querer sair, né? A querer ir pra festa. Uma vez, gente, quando eu morava na casa dessa minha tia, olha só o meu grau de danadice, pessoal. Eu cheguei a fugir da casa da minha tia. A festa no interior, naquela época, não tinha muita maldade, era só para dançar mesmo, né? Gente, eu deixei a minha tia dormir e fugi da casa dela. Passava assim, lá de casa a gente ouvia o barulho da música, sabe? Era uma música muito alta, né? E era um interior muito tranquilo, né? No interior do Amazonas, nessa época, era muito tranquilo. E aí, pessoal, eu queria dançar, eu era muito eufórica, tava, tipo assim, tava aflorando, né, a minha adolescência, minha já querendo ir para a juventude. Gente, eu saí de casa de noite, no escuro, e cheguei lá na festa. Hoje eu fico pensando, né? Como foi que eu me passei um batom, alguma coisa no escuro? Porque eu não podia. E naquela época a gente não tinha energia elétrica lá aonde eu morava, era na lamparina. Lamparina, para quem não sabe, é aquela. Minha tia colocava dentro de uma garrafinha, uma garrafa de refrigerante ou de alguma coisa assim, colocava querosene, aí fazia um negócio tipo foi uma invenção que ela fazia lá, era um pavio, né? E aí acendia o fogo naquele pavio e ficava queimando por muito tempo aquilo ali, que era a lamparina, né? Era a nossa energia, a nossa luz na época, nossa lâmpada. Pois é. E eu fui para essa festa, comecei a dançar lá, dancei, só ia dançar. E tinha um cara, na época, nessa comunidade, o nome dele chamavam de Cupuaçu, olha só, gente. Não era nome, né? Era um apelido. Chamavam de Cupuaçu, não sei porquê. E ele, quando ele me viu, ele queria me puxar à força. Ele pegou no meu braço e saiu me arrastando para ir dançar à força. E estava o irmão dessa minha tia lá nessa festa. E ele era quase a minha idade. Eu acho que ele era uns 3 ou 4 anos mais velho que eu tinha meus 13 anos por aí. E ele deveria ter seus 16, 17 anos, esse rapazinho, né? E aí ele foi me salvar. Ele me puxou. Quando eu vi que esse cara vinha na minha direção, ele era um bêbado, que ele perturbava todo mundo lá. E aí, quando ele veio na minha direção, eu corri pro lado desse rapaz, que era irmão da minha tia, né? Pedi para ele me salvar desse cara. E aí ele me puxou para um lado e o cara me puxou para o outro. E ele disse, não, não, ela não quer dançar contigo, ela não vai dançar. Ah, esse cara ficou muito bravo, gente. Eu lembro que nós fomos sentar-se nos bancos que eles faziam ao redor da sede, né? Que lá chamavam de sede, né? Eram uns barracões que eles faziam para a gente dançar. E aí eu sentei lá, o rapaz sentou do meu lado, que era praticamente, ele era irmão da minha tia de criação, então ele era como se fosse um primo meu, né? E aí ele, gente, quando eu vi, começaram a brigar, esse cara veio com tudo em cima dele, deu um soco nele, ele virou de costa, do banco caiu para trás assim. E ele tinha muitos irmãos, esse menino. E começou uma briga. Gente do céu, quando eu olhei, era cadeira virando para todo lado, era banco, só via assim os pés da cadeira para cima, os bancos virando, mesa virando. Gente, foi uma confusão nesse dia. E eu, ó,
Meti o rabinho entre as pernas e me mandei para casa. Cheguei em casa como se nada tivesse acontecido, mas a fofoca já estava feita. Pessoal, a fofoca já estava feita, não teve jeito. Quando a minha tia acordou no outro dia, aí veio, né, todo mundo, aquele burburinho, foi a Margarete, a causa da confusão foi ela. Ai, a minha tia veio falar para mim, mas como é que tu foge de noite? Olha, agora tu vai ter que ir lá na polícia, porque estão chamando todo mundo, quem causou a confusão vai ter que ir na polícia. E olha, eu de medo. Só que não era, né? Aquela era briga de gente bêbada, assim, do interior, não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada grave, né? Foi só aquelas brigas ali mesmo, daquele pessoal rapidinho. Mas eu fiquei com muito medo e prometi para mim que nunca mais eu ia para festa fugido, escondido. E aí, gente, eu tive que voltar lá para casa da minha avó, porque já eu fui para morar 2 anos com essa minha tia, né? Então já estavam vencendo os 2 anos. Voltei a morar com a minha avó, mas eu não queria morar lá na minha avó. Por quê? Gente, a gente trabalhava que nem uns escravos. Nós fomos, sim, escravizados pela nossa avó. Quando eu tinha 10 anos, ela me obrigava a carregar paneiro cheio de mandioca pesado. Uma vez o vovô colocou o paneiro na minha costa, eu virei para um lado e o paneiro virou para o outro, de tão pesado que a gente não aguentava, gente. Era muito sofrimento. Ela falava, a nossa avó, ela falava coisas muito doloridas, assim, ofensivas. Ela ofendia muito a gente. Parece assim que ela não perdoava a nossa mãe, né? Minha mãe, porque minha mãe foi embora da casa dela com 15 anos de idade, foi embora para Belém do Pará. Então, todas as filhas da minha avó, tirando uma que ela tinha problema de cabeça, foi a única, ela e o meu tio que está lá até hoje, né? Onde a minha avó morava, que a minha avó já morreu agora, faz muitos anos também. E, e todas as minhas tias, todas as filhas da minha avó, para ser feliz, para ter sua vida própria, tiveram que fugir da minha avó, porque ela não, quando elas arranjavam namorado, a minha avó colocava dificuldade, colocava ela não gostava de ninguém, todo mundo para ela tinha defeito. Todas as pessoas que queriam namorar com minhas tias tinham defeito, a minha avó não deixava. Então, muitas delas fugiram, foram para a cidade para estudar e nunca mais voltaram, literalmente, nunca mais voltaram a morar com a vovó, porque ela era uma pessoa insuportável, ela era uma pessoa muito rígida, ela era aquelas pessoas tipo bipolar. Um dia ela estava de bem, outro dia ela estava com uma cara parecia um bicho. E como nós ficamos lá, eu e minha irmã, né? Um dia ela me tratava super bem e maltratava minha irmã, e no outro dia vice-versa. Então, gente, até hoje, eu confesso para vocês que até hoje eu tenho um trauma psicológico sobre pessoas com cara ruim, cara brava. Quando as pessoas ficam bravas, olhando bravo para mim, me dá uma coisa ruim, sabe? Que era o que eu senti por muito tempo da minha avó. Ela parecia que ela transparecia para a gente que ela tinha muita raiva de nós, ela não aceitava nós como neto, sabe? E quando eu fiquei adolescente, eu comecei a planejar fugir, eu não aguentava naquele lugar. Chegou um dia que ela falou para mim que eu ia reter lá até morrer. É isso, gente, eu ia reter até morrer. Ela chamava de nomes pra gente, palavras muito pesadas, palavras negativas. Ela não deixava a gente estudar, porque ela dizia que a gente já sabia ler e escrever, para que mais? O que mais que a gente queria se a gente já sabia ler e escrever? E detalhe, ela falava que nós tínhamos que pagar pela criação que a nossa mãe, que era filha dela, não pagou para ela. Agora veja bem, aonde é que está o erro? Quem foi que errou aí? Quem foi que teve a minha mãe? Foi eu? Foi ela. E a minha mãe tinha que pagar a criação para ela. E nisso ela colocava na gente, né? Ela dizia que nós tínhamos que pagar pela criação que a minha mãe não pagou para ela. Olha só até onde chega a ignorância de um ser humano. E muita gente falaram assim para mim, tem que relevar porque ela era do interior, ela era pobre. Pobreza não significa ruindade, maldade. Ela era mal mesmo, gente. Ela falava coisas que até hoje eu
tento perdoar, às vezes eu penso que eu já perdoei, mas isso ainda, mesmo eu sentindo, pensando que eu perdoei, isso para mim ficou na minha cabeça, eu não consigo esquecer. Já tentei de todas as formas, mas eu não consigo esquecer as palavras que ela falava e o jeito que ela tratava a gente. Então, foi aí que eu planejei toda a minha fuga, né? Eu já contei em algum vídeo aí como foi que eu fugi da minha avó. Eu fugi de madrugada, meu irmão foi pescar e eu falei para ele. E nesse dia a minha avó não estava, porque se ela tivesse lá em casa, ela não ia deixar eu fugir de jeito nenhum, né? Nem ela e nem meu tio. Meu tio, na época, esse que ainda vive lá até hoje, ele era novo, né? Ele tinha seus 20 e poucos anos. E se eu fugisse, com certeza ele ia me pegar na carreira, né? Porque ele ia correr atrás de mim e ia me pegar. E aí, tinha uma prima nossa que quando nós chegamos lá no interior para morar na casa dessa nossa avó, essa minha prima, virou a princesa e nós viramos as escravas, digamos. Eu e minha irmã viramos a escrava da minha avó. Essa minha prima não podia pegar sol, não podia pegar chuva, nada. A vovó não deixava ela fazer nada. Quando a gente ia para alguma festa, assim, eu tinha que capinar o quintal uma vez, gente. Meu Deus do céu, eu fico pensando até hoje como foi que eu entrei naquele barco, o cheiro que eu estava com as pessoas toda arrumadinha, tomado banho para ir para a festa, e eu suada daquele jeito, porque eu tive que capinar a frente da casa todinha e jogar o lixo para poder ir. E quando o barco estava vindo, e essa minha prima, que a vovó criava, parecia um bebelô, ela passava o dia inteiro se arrumando no espelho, se maquiando, procurando roupa e tal para ir para a festa. E eu não, eu tinha que, se eu não fizesse o que ela mandava, eu não ia. E aí eu lembro quando vinha chegando o barco, vinha barulhando o barquinho longe, né? Aí a vovó falou assim, em tom de deboche. Ai, eu quero ver, tem gente que não vai hoje, não vai, porque se não capinar toda essa frente, não jogar o lixo, não vai. Gente, eu peguei alguma roupinha, empurrei num saco lá, amarrei rapidinho. E quando vi que o barco já vinha chegando, eu não sei de onde foi que eu arranjei tanta força, gente. Eu capinei aquele quintal, capinei tão rápido assim, joguei o lixo tudo assim para dentro do mato rapidinho. E corri, que aí o barco vinha chegando, aí foi todo mundo descendo, já todo arrumadinho, cheiroso, e eu daquele jeito. Gente, isso me revolta às vezes. Isso é um passado que eu sei que já ficou para trás, mas quando eu volto a pensar nisso, me dá uma revolta, me dá uma raiva tão grande do que ela fazia a gente passar. E aí eu corri, consegui entrar no barco e fui tomar banho já lá na beirada lá da festa, lá da casa do pessoal que moravam lá perto onde ia ter a festa. Mas eu consegui ir, sabe? Então a gente passava por essas coisas, né? E aí, quando foi um dia, esse dia em comum que eu estou contando para vocês, que meu irmão foi pescar e os alunos, eles já iam para a cidade. Lá nesse lugar que a gente morava, quase não tinha mais pessoas, sabe? Só ficava assim mais animado quando os alunos que estudavam na cidade estavam de férias e iam para lá. Era tipo uns 2 meses, 1 ou 2 meses que eles passavam lá. E ficava muito animado, mas depois que eles iam embora de lá, gente, era só nós e algumas pessoas por ali naquele interior, que praticamente só existe lá já uma meia dúzia de gente por lá. E nós éramos obrigados a ficar naquele lugar, né? E aí a minha irmã já estava casada nessa altura. Quando eu fui morar com a minha tia, minha avó aproveitou de casar ela. Nós nunca tivemos aquela convivência demorada, eu com a minha irmã. Essa é minha irmã que passou esses dias aqui em casa. Nós não tivemos aquela convivência demorada. Foi muito pouco tempo. E aí nós, nós eu fui com meu irmão, falei para ele. Eu pensei assim, que seria a minha última chance. Eu fiz uma horta de tomate, porque eu soube que tinha um pessoal lá que estavam vivendo de verdura, de legumes. E aí eu tinha que juntar o dinheiro para me fugir, para me pagar minha passagem no barco, que esse barco ia sair no dia
foi o dia 27 de fevereiro, ou 27 ou 29, me perdoa, gente. Eu não sei se foi 27 ou 29 de fevereiro. Era um sábado de 1987. Olha como eu lembro ainda o dia. O dia eu lembro que era um sábado de 1987. E aí eu fiz a minha horta, só que não deu certo. Como eu plantei os tomates, gente, aí começou a nascer cada tomate grande assim, sabe? Como eu tinha que ir para trabalhar na roça, que a gente trabalhava na roça e era longe de casa, era um dia inteiro, a gente viajava de casa para ir para essa roça. A gente viajava o dia inteiro de canoa até chegar lá, dormia pelo meio do caminho, pelas taperas abandonadas, e no outro dia a gente seguia mais meia hora ou uma hora pela mata para chegar onde era o roçado, né, que a gente ia plantar ou colher, fazer farinha, aquelas coisas. E aí eu não queria essa vida, eu não queria essa vida para mim de jeito nenhum, eu não aceitava isso. Até hoje, gente, eu tenho marca de sol. Olha, se dá para vocês verem, essas marcas nunca some do meu braço. Foi da época que a gente passava o dia inteiro no sol quente, remando de canoa. Naquela época não tinha barco, eles não tinham, era só canoa. Então, foi aí que eu planejei a minha fuga, né? E nesse dia eu falei pro meu irmão. A minha avó tinha ido para a cidade para levar a minha bendita prima, que era a, virou a princesa, só ela poderia estudar, só ela poderia ir para a cidade estudar. E nós não, nós tínhamos que ficar lá para pagar pela criação da minha mãe. E aí ela levou a minha prima para a cidade e eu já tinha planejado tudo justamente com essa prima. Eu falei para ela. E ela falava também para mim, ela dizia para mim, quando a gente brincava junto, ela falava que o dia que ela saísse dali, nunca mais ela voltava. Só que a vovó não sabia disso. A vovó achava que ela gostava dali, que ela ia trabalhar para ter uma vida melhor e ajudar ela em algum aspecto. A minha avó pensava isso, né? Pensava muito errado. E aí eu planejei e falei para ela, eu disse, olha, prima, tu tem que dizer para a vovó levar o nosso tio. Se ele ficar aqui, ele não vai deixar eu fugir. E assim ela fez, ela conseguiu que a vovó levasse ele, né? E aí, quando foi no dia que os alunos já iam voltar para a cidade, eu, eu não tinha conseguido ainda, como eu tinha ido trabalhar, quando eu fiz a minha horta, quando eu voltei, as galinhas tinha comido todos os tomates, as vacas deram lá no cercado que eu tinha feito, o gado, né? E destruíram a minha pequena horta que eu fiz, destruíram tudo, então não deu certo. E aí a minha irmã, sabendo, né, que eu tinha, querendo fugir, ela conseguiu, não lembro como foi que ela conseguiu me dar o dinheiro da passagem. E isso eu agradeço muito a minha irmã por esse detalhe que ela fez para mim. E também, se ela não tivesse conseguido, eu ia fugir do mesmo jeito, porque eu não ia ficar ali. Mas nessa hora, foi ela que me socorreu, né? Não sei como, não me pergunte, que eu não lembro como foi que ela mandou o dinheiro para mim, e nem como foi que eu falei para ela que eu ia fugir. E aí, gente, eu peguei, saí, falei de noite, agora eu continuo contando a história do meu irmão. Falei pro meu irmão, quando ele fosse pescar, fosse colocar malhadeira para pegar peixe, que ele me chamasse a hora que ele fosse sair, que eu ia fugir de casa. E aí conversei com ele aceitou numa boa. E foi uma coisa que ele falou para mim. Olha, Margarete, vai mesmo, quando tu conseguir trabalhar, que tu conseguir ganhar dinheiro, tu compra uma camisa do Flamengo. Gente, até hoje eu devo essa camisa do Flamengo pro meu irmão, meu Deus do céu. Mas eu ainda vou dar essa camisa para ele, se Deus quiser. E aí eu consegui sair, ele saiu de madrugada, né, e balançou na minha rede. E eu levantei, eu já tinha arrumado minhas coisas todas, né, e eu consegui sair. Gente, saí de madrugada. Fui embora por dentro do mato. Peguei a minha mala que eu tinha deixado na casa de um tio meu, escondida, e por acaso esse meu tio também não estava na casa dele, que era tipo quase 1 quilômetro lá da casa onde eu morava, da minha avó. E pô, teve muitas coisas. Resumindo, eu consegui chegar no barco e me escondi lá, falei pro pessoal que eu estava indo embora e consegui. E o barco não saía.
o dono do barco tinha ido pescar para ele aproveitar e levar o peixe para vender lá na cidade, né? E aí eu tinha prometido para minha avó que o dia que eu colocasse os pés na cidade, nunca mais eu voltava para lá, que eu ia fugir. Ela já sabia que eu queria fugir, todo mundo sabia que eu queria fugir. A minha vida era essa, falar que eu queria fugir. E aí, pessoal, quando deu 7 horas, o dono do barco chegou com um monte de peixe, colocou na canoa e me viram ali, né? E perguntaram, Margarete, o que está acontecendo? Eu disse, é isso mesmo, vou fugir da vovó. A vovó não estava lá mesmo, né? Então não teve como ela me impedir. O vovô estava lá, mas não teve como ele me impedir, porque eu, eu, eu combinei com meu irmão que chegasse bem tarde da pescaria, que aí eles pensavam que eu estava com ele, né? E quando ele chegou, ele me contou depois que ele chegou, eram umas 9 horas já, e o barco já estava muito longe, não tinha mais como me pegar. Foi uma aventura, gente. Isso aí tem muitos detalhes nessa fuga. Se vocês quiserem que eu conte os detalhes dessa fuga, deixem nos comentários, gente, que eu tenho prazer em contar para vocês. E aí consegui ir para a cidade. Gente do céu, quando eu cheguei na cidade eram umas 5, 7 horas da noite, já estava escurecendo. Gente, foi a minha maior, foi a fuga para minha liberdade. Foi muito bom, gente. Quando eu cheguei na cidade, já tinha uma mulher me esperando lá, que a fofoca corre solto, né? Que essa mulher queria que eu fosse morar com ela. Eu falei que eu não ia porque me disseram, logo as meninas quando viram já falaram, olha, não vai morar com essa mulher, que ela vai te fazer de escrava. Eu não fui para casa dela. Aí eu fui para casa de uma das meninas, né, que estavam indo na viagem, e essa menina falou para mim, olha, Margarete, eu vou, se tu quiser, eu passo para ti o o meu trabalho, meu emprego, que a mulher vai viajar e ela vai para outra cidade. Essa senhora, ela era uma professora, ela era deficiente, sabe? Era uma senhora assim muito sábia. Só um dia que eu passei na casa dela, que ela foi me explicar o que era para me fazer, ela já me ensinou muita coisa, coisa que eu sei até hoje, porque essa mulher me ensinou em apenas um dia. Gente, eu estava tão feliz que eu ia morar com essa mulher e a gente ia viajar para uma outra cidade. Era o meu sonho se realizando. Eu pensava assim em viver viajando. Eu pensava assim, eu vou passar, morar num lugar. Se eu não gostava, vou para outro, se não gostava. Eu pensei, sempre eu fui assim, até hoje. Meu filho cresceu com esse mesmo pensamento. É impressionante, pessoal. Ele tem o mesmo pensamento que eu, por isso que a gente viaja muito, graças a Deus, agradeço muito pelo filho que Deus me deu. E aí eu comecei na cidade, quando deu 3 meses, eu fugi em fevereiro, passou março, abril e maio. E, gente, logo no primeiro ano que eu cheguei nessa cidade, eu já comecei a estudar. Aí pronto, eu comecei a seguir minha vida, né? E com 3 meses que eu estava lá, quem foi atrás de mim? Gente do céu, foi o meu avô. O meu avô, ele tinha falado coisas para mim, ele tinha prometido que ele não ia mais me abençoar, que ele ia me bater se eu fosse tomar a benção dele, porque pela uma fofoca de uma tia minha que falou que eu estava falando que ele não sabia me abençoar. Veja só. Era coisas do passado, né? Uma coisa que eu estava falando que não adiantava tomar a benção dele, porque se ele tivesse de braço cruzado, quando a gente tomava benção, que eu tomava benção, vovô, ele fazia assim, tchum, tchum, desse jeito. A gente não entendia nada. Então eu falei isso, né? Digo, o vovô fala que a gente não sabe tomar benção, mas é ele que não sabe abençoar a gente, porque quando a gente toma a benção dele, nem a mão pra gente ele não dá. E aí ela foi contar para ele, essa minha tia que tinha problema, né? E ele veio com 4 pedras para cima de mim, quase que ele me bate. Ele falou muita coisa para mim, coisas assim, para me ofender. E falou para mim que o dia que um tomasse benção dele, ele ia dar uma tapa na cara, né? Então eu não ia correr o risco de pegar uma tapa na cara. E aí eu parei de tomar benção dele. E quando ele foi lá atrás de mim na cidade, a minha tia bolou um plano lá, porque quando eu cheguei na cidade, eu não fui para a casa dessa mulher, porque a minha tia que morava nessa cidade foi lá e me buscou e falou que eu era de menor, eu não podia ficar ao léu por aí. Só que eu não era ao léu, né? Eu já ia ficar na casa de uma professora, eu ia trabalhar. Então, gente, essa parte aí eu vou contar mais para frente, se vocês quiserem saber a continuação dessa história, porque vai muito longe, gente. Eu passei por
tanta coisa, mas são tantas coisas mesmo, mas eu estou aqui, olha, eu estou firme, forte, inteira, graças a Deus, e com muita garra. Não, não, uma coisa eu falo para vocês, eu não cheguei, não estudei mais, não me formei por, por coisa minha mesmo, sabe? Decisão minha. Foi eu que decidi não estudar. Eu passei a não gostar mesmo. Eu acho que cada uma pessoa tem um dom, né? Meu dom é esse, de ser costureira. Eu gosto, amo costurar. Para mim é uma melhor coisa do mundo quando eu estou na máquina costurando. Então, gente, vamos parar por aqui essa história, mas tem muita coisa para frente. Se vocês quiserem continuar sabendo da história de vida de uma simples costureira, uma órfã praticamente de pai e mãe, né? Que conseguiu erguer a cabeça, digamos assim, né? E ser uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Então, vamos parando por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas desde já eu te agradeço e continue se inscrevendo aí no meu canal, pessoal, porque eu quero progredir nesse canal, eu quero ser uma pessoa vitoriosa aqui também neste canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Bye, bye!